Muitas vezes um repórter leva uma patada ou leva um esculacho porque a pergunta foi assim, sem pé nem cabeça, ou foi uma pergunta que dúbia ou que induziu, ofendeu a pessoa, né? Então, não usou corretamente a linguagem. Fraseologias com predicados. Então, num diálogo social, a pessoa está falando assim, estava pensando em antever isso, ou achei um pouco desfocado, e eu precisaria que você me mostrasse isso para me dar o seu parecer. E a gente não liga o tico e o teco, que caramba, essa pessoa praticamente que só usa palavras visuais. Então eu quero vender um negócio para a pessoa. Não adianta eu vir com um papo de vamos sentir isso daqui? Não quero sentir não, cara, eu quero ver. Só acredito vendo. Então essa pessoa que está no telefone com você, por exemplo, falando assim, precisaria de ter um parecer isso, sabe? Que eu preciso mostrar e me antever. Realmente, olha, visualiza esse produto. Imagine só como seria o formato dele, a cor dele. Eu vou te levar aí hoje para você poder ver ele com seus olhos. Aí o cara fala, nossa, ele vai babar, né? Porque você está falando a língua dele. E isso também é rapport, tudo bem? Aí a pessoa fala, pois é, sabe, eu não tô muito sintonizado com aquela pessoa. Me soa um pouco estranho. Essa noite eu tive um pesadelo, tinha um estrondo acontecendo. E eu ouvi como se fosse lobos uivando, e de repente isso me fez pronunciar uma palavra. Pessoa completamente auditiva. Conhece pessoas que têm um vocabulário mais assim e utilizam palavras mais auditivas? Vão para o sinestésico. Pois é, gente, ontem frio aqui, não estava aguentando, estava sentindo assim na minha alma o frio. E aí fui falar com a Valéria, meu braço raspou nela. Eu já estava sentindo fome pra caramba, estava arrepiado. E aí eu precisei de tocar no ombro do Fabrício e falar, desliga o ar, Fabrício. Pessoa completamente sinestésica. Quem é assim? Me conectei com você, Vitor. A gente tem uma conexão muito, muito legal, sabe? Gosto de me conectar com as pessoas. Eu também sou, assim, extremamente apegado, sabe? E quando eu gosto de alguém, poxa, eu me amarro. Estou muito sinestésico, né? Aí tem algumas que são inespecíficas. Por que elas são não específicas? Porque elas podem ter dois significados. Por exemplo, experienciar. Eu posso experienciar de várias formas, não é? É subjetivo. Processar. Eu posso intensificar. Posso intensificar visualmente? Posso intensificar auditivamente? Sinestesicamente? Posso adquirir. Adquirir é inespecífico também. Pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser sinestésico, tá? Então, olha só, tem algumas frases, né, ou ditos populares, né, que podem remeter a uma pessoa mais visual. Pessoa que só acredita vendo. Ó, sem sombra de dúvidas. Você nunca parou para pensar que sem sombra de dúvidas é uma sombra. Sombra é visual. Eu não vejo isso com bons olhos, sabe? Eu tenho uma vaga ideia do que seria, uma vaga ideia visual puro, né? Vamos para o auditivo. Haviam vozes, tinha uma mensagem oculta, eu ouvi boato, dizer a verdade, estou de pernas pro ar, sinestésico. Preocupar-se com, preocupar-se com parte do sentido de que ele está num estado preocupado. Então a preocupação é sinestésica. Assim como vibrar, pôr o dedo na ferida, eu presumo que seja sinestésico. Cortejo. Apesar de cortejo não parecer ser sinestésico, pensa num cortejo. Você sente alguma coisa, não sente? Então, sinestésico. Então, as traduções, palavra por palavra, é mais difícil de você identificar. Você tem que parar para pensar o que ela significa para você poder entender se ela é mais visual, mais auditiva ou mais sinestésica. Então, a gente pode identificar o sistema predominante das pessoas através dos predicados, através do que ela fala. E você pode adaptar a sua linguagem à dela. Também descobrir a sua própria linguagem. Isso é uma coisa que você provavelmente nunca fez, que é, por exemplo, assistir uma entrevista, pega lá, por exemplo, uma entrevista do Roda Viva e procura identificar quais são os padrões linguísticos mais utilizados por aquele entrevistado. Imagina se o repórter soubesse essas ferramentas. Ele poderia fazer até melhores perguntas, ele poderia direcionar melhor a pergunta. Muitas vezes um repórter leva uma patada ou leva um esculacho porque a pergunta foi assim, sem pé nem cabeça, ou foi uma pergunta que dúbia ou que induziu, ofendeu a pessoa, né?
Então, não usou corretamente a linguagem. Se a pessoa já for meio impaciente, ela vai dar uma super patada. Então, como eu falei, vocês ainda vão aprender a perguntar para também saber fazer perguntas mais inteligentes. Por exemplo, vou dar uma dica de pergunta, tá? Quando você fizer uma pergunta para alguém, evite fazer várias perguntas de uma vez só, na mesma frase. Sabe quando a pessoa fala assim, não, eu queria saber disso, 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 e também queria saber se... E você também poderia comentar se a pessoa tende a responder só uma ou a que é mais conveniente. E se a outra ela não queria responder, ela meio que pula ela. Então, quando fizer uma pergunta, faça uma pergunta, espera a resposta. Faça outra pergunta, espere a resposta. Porque se você fizer várias... ela vai responder o que ela quiser responder e você vai aceitar aquilo. Ela respondeu, mas ela respondeu uma só. Então, ser mais direto na pergunta também. Já viu que tem jornalistas que eles vão perguntar uma coisa e ele mais afirma do que pergunta? É como se ele falasse assim, olha, eu penso isso. E aí, como é que você sai dessa? É tipo isso, né? Uma pergunta que não foi construtiva. Não deixou o entrevistado à vontade. Quando o entrevistador fala mais que o entrevistado, é um problema.